Caros amigos do canal Os Esquecidos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula hoje sobre um tema especial de Semana Santa. Nós estamos em Braga, num dos grandes locais da Paixão de Cristo, onde ela é celebrada muito em todo o país. É um dos pontos que mais a celebra e nós estamos aqui junto à Igreja de São Paulo, que é daqui do meu lado direito. Vocês não podem ver porque está muita gente aqui, então por privacidade não a vão ver, mas estão a ver este Calvário aqui que representa Jesus quando toma a cruz, e vai-nos servir de cenário para falar do julgamento de Jesus do ponto de vista histórico e do ponto de vista cultural. Aqui não nos interessa tanto a religião, portanto, interessa-nos mais o processo jurídico em si. Então é isso que nós vamos hoje focar aqui. Se você lhe interessa este tipo de história mais jurídica e mais de direito, vai já deixar o seu like, partilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe ficar o seu comentário se por acaso este tipo de vídeo lhe interessa. Isto é uma edição especial então para a Semana Santa. Então aqui na minha esquerda estamos a ver aqui o Calvário, que representa Jesus que toma a cruz às costas, não é? Jesus toma a cruz às costas e que segue então a caminho do Calvário. Jesus foi então, como sabemos, preso e condenado à morte e executado. Mas uma pergunta fica: vocês acham que o julgamento de Jesus foi justo ou injusto, conforme as leis da época? Não estou a falar no sentido de opinião religiosa, estou a falar em termos jurídicos de época. Será que foi justo ou injusto? Bem, é preciso lembrar que a Judeia estava ocupada pelo Império Romano. O Império Romano era o império mais poderoso da época, é preciso não esquecer disso, e na Judeia da época de Jesus havia dois tipos de autoridades. Uma autoridade mais religiosa, e essa manteve-se ligada ao templo, e uma autoridade mais civil, mais jurídica, ligada ao governador, que no caso era Pôncio Pilatos. Então, no ponto de vista jurídico, os romanos tinham um tipo de lei, os judeus outra. Os judeus tinham as leis ligadas à religião e os romanos leis de vida e de morte. No entanto, várias foram as partes polémicas desde o início relacionadas com Jesus. Primeiro, ele é preso durante a noite, o que, pelas leis judaicas da época, era uma irregularidade. As pessoas só poderiam ser presas durante o dia. A outra lei previa que o prisioneiro só poderia ser julgado no templo, de forma pública. Isto para permitir tanto toda a gente assistir ao julgamento, mas também o acusado se poder defender de forma eficaz. Jesus teve um problema, ele foi julgado na casa de Caifás, o que, por conta das leis da época, é uma irregularidade. Outra questão também irregular, no ponto de vista jurídico da época, é que Jesus, ele é acusado de blasfémia por dizer ser filho de Deus. Só que o problema é que, perante as leis da época, isso não constituía por si só uma acusação de morte. Na verdade, mesmo para isso, tinham de haver outras testemunhas, além do próprio acusado se incriminar. O que até existe. Os evangelhos falam-nos de várias testemunhas, mas também falam que essas testemunhas elas não concordam entre si. Segundo as leis da época, o julgamento teria de ser anulado. E não é. Nós sabemos que realmente não o foi anulado. Então isto começa a ter vários pontos periclitantes, até em termos de direito. Não estamos aqui a falar sobre Jesus ser o Salvador ou não. Isso para o caso histórico não importa. Nós estamos a falar sobre a figura humana que foi alvo de um julgamento pré-determinado, um julgamento que foi
previamente escolhido. Este Calvário, que muito bem representa Jesus a tomar a cruz, representa já quando ele é condenado depois à morte. E isso, como eu comecei por dizer há pouco, os judeus não podiam fazer, então só os romanos é que podiam fazer. Só que os romanos não iam condenar ninguém por dizer que era filho de Deus. Então, os chefes dos judeus tiveram de adaptar a acusação e meteram sedição. É importante lembrar o seguinte: na época, a Judeia estava num alvoroço bem complicado. Bastantes problemas e, derivado a isso tudo, as autoridades estavam mais desconfiadas, mais ativas. E possivelmente também facilitou um pouco este desfecho para Jesus. No entanto, a sedição, quer dizer, o ato de provocar uma rebelião, o que os judeus disseram é que Jesus se fazia rei e, portanto, ia contra as leis do Império Romano, porque só o imperador é que deveria ser o rei. O rei, pelo menos de forma prática, não é? Eles aproveitaram o fato de Jesus se intitular Filho de Deus. Bem, o que acaba por acontecer é que Jesus é levado a Pilatos e Pilatos o julga. Não lhe encontra provas. E isto é muito interessante, porque se por um lado vimos que o julgamento por parte dos judeus tinha um monte de ilegalidades, veremos que os romanos também não ficaram atrás. O governador Pilatos, ele até começa por julgar Jesus, ele próprio admite não encontro culpa, mas o que ele faz é o seguinte: ele tenta libertar Jesus através da soltura da Páscoa, que era um costume já muito antigo naquela época, em que se libertava um preso por alturas da Páscoa judaica. E o que acontece é que Pilatos tenta soltar Jesus dessa forma. O povo ali presente recusa, prefere Barrabás. E aí, bem, o governador tem de tomar uma atitude e cede ao clamor popular. Aí está a outra irregularidade sobre o julgamento de Jesus. Na verdade, o governador ele tinha até uma certa liberdade de agir. Só que na prática, as leis romanas eram muito específicas. Alguém que fosse para ser acusado, ainda principalmente casos que envolvessem pena de morte, só podiam ser acusados perante fatos, perante testemunhos, não propriamente perante coisas vagas ou clamores populares. E Pilatos cede ao clamor popular sem provas evidentes. Um último fato, tanto para o lado judeu como para o lado romano, que é ilegal no julgamento de Jesus, é um segundo ponto. Primeiro, o fato de Jesus se auto-intitular por si próprio Filho de Deus, como eu disse há pouco, não era crime, porque não se esperava que o réu, o acusado, por si próprio se pudesse incriminar. Tinha de existir, além disso, testemunhas. E testemunhas que fossem concordantes. E, por relatos que temos, elas não eram concordantes. Uma última evidência é o seguinte: o Império Romano tinha uma última questão, que era o seguinte: mesmo não havendo processos como há hoje, que eles são muito elaborados, são muito firmes e tal, na verdade esperava-se um certo nível de defesa. O processo de Jesus é tudo muito rápido, é todo um processo que demora pouquíssimo, nem sequer 24 horas. Em menos de 24 horas Jesus está morto. O que muitos estudiosos da história do direito diz é o seguinte: o julgamento de Jesus, perante todas estas evidências, foi pré-determinado. Foi um julgamento previamente feito. Vocês podem nos perguntar, mas que evidências temos disto, destas leis que falaste todas agora? Bem, as principais evidências é um documento do século II,
que ele é feito com base em tradições orais que já vinham de séculos anteriores e de leis que estavam a ser aplicadas já há bastantes séculos atrás e que só é escrito no século II. E, por outro lado, direito romano nós conhecemos bem por montes de formas. Tanto que Jesus não é executado como um criminoso religioso. Jesus é executado pela forma, pelo tipo de morte que ele tem como líder político, como rebelde político. E isso nos diz muito do tipo de julgamento que foi feito, que todos hoje concordam ser previamente determinado. E você, já sabia disto? Conhecia estes detalhes? Deixe-me ficar nos comentários, se sim ou se não, vá deixando o like, partilhe o vídeo. Sendo por aqui, se inscreva, porque todos os dias temos vídeos para vocês. Às quartas uma videoaula e aos domingos um vídeo sobre património. Ok? Forte abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.